de diálogo, escuta e construção coletiva das políticas públicas e culturais do nosso município. Para iniciarmos a conferência, convidamos as autoridades para compor a mesa. Senhor Prefeito Municipal, Welder Marcelo Pereira. Por motivos de saúde, o senhor presidente da Câmara Municipal, Danilo de Andrade Torino, não pôde estar presente. Por isso, convido o primeiro secretário, Jorge Luiz de Oliveira, para compor a mesa. Secretário Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, Ícaro Henrique de Andrade Souza. Convidamos para fazer o uso da palavra o secretário municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Ícaro Henrique de Andrade Souza. Boa noite, pessoal. Prazer, a gente recebe alguns representantes, né, da cultura municipal aqui na Câmara para essa primeira conferência. Gostaríamos que tivesse mais participantes, né? A gente divulgou nas redes sociais, falamos pessoalmente com representantes. Acredito que por conta da chuva, do medo do tempo, não houve muitas pessoas aqui, né? Mas os que estão aqui estão de parabéns, porque a conferência é um espaço de diálogo coletivo, de interesse público e interesse principalmente da cultura do município. Então, quem está aqui hoje está aqui para debater e para discutir política pública de cultura. Então, agradeço a vocês que estão presentes, agradeço os vereadores que estão presentes, Ronaldo, Deise, vereador Jorge. E, a partir dessa conferência, acredito que a cultura no nosso município tem muito a mudar, tem muito a evoluir, muitas políticas públicas, muito incentivo, e só depende de vocês e da gente também, em conjunto, para acelerar essa cultura no nosso município. Obrigado. Convidamos para fazer o uso da palavra o prefeito municipal de Ribeirão Vermelho, Welder Marcelo Pereira. Boa noite a todos. Agradeço aqui a presença, né, dos fazedores de cultura que estão aqui, dos vereadores, vereador Ronaldo, vereador Jorge, vereadora Deise, palestrante Marina. E é muito importante, né, os fazedores de cultura participar da conferência, porque a cultura, quando envolve também recursos públicos, o que a gente pretende fazer, né, com os blocos, com as folias, né, os que já não ganham, a gente está aí disposto a ajudar. E eu vejo os vereadores também indicando, né, recurso para folia, para os blocos, para a banda, também para a escola de samba, né. Então é muito importante eles participarem, porque a cultura, quando envolve recursos públicos, ela tem a questão da prestação de conta, que como captar esse dinheiro, né, com documento, tudo, para eles estar por dentro de suas responsabilidades, do que a gente pode ajudar e do que eles podem fazer também. E a gente sabe, a gente até parabeniza aqui tanto os blocos como a escola de samba, que o nosso carnaval acontece de uma maneira diferente na região por causa dos nossos blocos, por causa da escola de samba, que trouxe aquele romantismo diferente para o nosso carnaval. O pessoal espera um ano inteiro para sair no Malavéia, sair no Bafafá, sair no Sassarico, sair na escola de samba, entre outros eventos também que a gente faz no carnaval. Mas esses blocos, eles trazem multidão. E quanto mais eles estiverem envolvidos em conferências, poder agregar recursos públicos legalmente e saber manusear, saber usar eles para agregar mais pessoas para os seus blocos, para a rua, é bom, né, Ícaro? Então, o nosso intuito hoje é fazer essa conferência para instruir, ajudar os fazedores de cultura, né, os blocos, a banda, no caso, a Folias de Reis, né, escola de samba, poder crescer, ter mais, como se diz, ter mais pessoas ajudando, né, mais recursos para essas pessoas poder ajudar cada dia nosso carnaval ficar melhor, nosso encontro ter um encontro de banda futuramente, né, cara? Ter também a questão do encontro de folia que a gente já tem,
E a gente só faz isso, é lógico, com pessoas, né? E com recursos, porque a gente está disposto a ajudar, né, Icaro? Mas para isso existe o caminho, né? A burocracia. Para a gente, creio que vai ser discutido isso aqui hoje, né, Icaro? Essa captação de dinheiro. A gente pretende também trazer um rapaz que vai conversar com os blocos, com as folias de reis, com os outros fazedores de cultura também. Esse rapaz ele conseguiu ganhar, foi R$ 20.000 para a banda. Então a banda, hoje Lira, ela vai ter um recurso de R$ 20.000, eu acho que da empresa Aliança. Foi um projeto feito pelo, como é que ele chama? Eu converso com ele, mas esqueci o nome dele. É um professor da UFLA que ensina, faz os projetos de captação para esses blocos de música, para a banda, pode ser para a Folia de Reis, pode ser para a escola de samba, pode ser para outros movimentos culturais também, né? Legalmente legalizados, né? Aptos a receber recursos. Então, assim, a gente pretende incentivar vocês a cada dia estar mais aptos a receber esse tipo de recurso. Que ultimamente alguns vêm recebendo, outros por falta de documento não recebeu. A gente ajuda de maneira, o município mesmo, não tanto, mas ajuda. Mas se tiver uma regularização, se tiver, como se diz, tá apto a receber, a tendência é cada vez crescer mais, é cada vez captar mais dinheiro, entendeu? Como o bloco, a Fafá fez a corrida, são coisas que podem crescer, porque vocês já têm o nome, já tem, como se diz, vocês conseguem chamar as pessoas a ambos os blocos, né? Então, assim, às vezes falta um recurso para o negócio crescer mais. É o que a gente quer ajudar vocês a ter acesso. É isso mesmo? Então é isso aí, pessoal. Parabéns por estar aqui, participando, entendeu? A gente queria que tivesse mais pessoas aqui para escutar, entendeu? Que até, como que se diz, até chegar o recurso, até chegar apto a ter o recurso, é uma caminhada. E as pessoas estando aqui, elas iam estar caminhando, e elas iam estar dando alguns passos à frente dos outros, né? Então é isso. Obrigado, tá? Convidamos para fazer uso da palavra o primeiro secretário, Jorge Luiz de Oliveira. Boa noite, prefeito, secretário, vereadores que estão nessa casa e todos que estão, né, diretamente ou indiretamente representando os blocos, a parte cultural do nosso município aqui nessa casa. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui hoje representando o nosso presidente, por motivo de saúde não pôde estar presente, na primeira Conferência Municipal de Cultura do município de Ribeirão Vermelho, e a gente sempre diz, né, quando eu estava como presidente, e agora o atual, essa casa aqui está sempre à disposição para tratar de assuntos de interesse público. E nós estamos sempre aqui de portas abertas para isso acontecer. Gostaria de deixar registrado aqui a importância da cultura em nosso município. Não só na parte, né, de blocos e congado, folia de reis, banda de música e outras mais. Hoje também é um dia muito especial, né, porque tem um patrimônio cultural que está começando, né, novamente a sua segunda etapa, que é a história da nossa cidade, que é a rotunda do nosso município. Hoje o prefeito fez um vídeo aí para que possa estar começando já os caminhos, né, a trilhar para a gente ir para a segunda etapa dessa construção, dessa reforma do coração de Ribeirão Vermelho, que é a nossa rotunda, a parte cultural do nosso município, esse patrimônio que ele não só é municipal, não só como estadual, mas também federal. Ele é conhecido no Brasil inteiro, já foi, né, taxado como Coliseu de Minas. É muito importante para que possa, né, estar trazendo neste momento para essa nossa reunião, essa nossa conferência. Sim. A importância, né, de quem faz cultura. Uma associação, Arquitetos Sem Fronteira, também uma associação cultural. Né? A importância de associações, né, que não são a prefeitura, mas elas trabalham na comunidade como a prefeitura também.
Não, tudo bem. Nós estamos aqui para informar, para trazer para a população o trabalho que tem feito em prol da cidade, em prol do povo, em prol do nosso município. Nós vamos estar sempre aqui, prefeito, secretário e todos os secretários dessa prefeitura municipal à disposição para trabalhar junto, continuar trabalhando pelo melhor da nossa cidade. Uma boa noite para vocês e muito obrigado. Desculpa. Gostaria também de cumprimentar todos que estão assistindo através da página do Facebook da Câmara Municipal, ao vivo, neste momento, para que todos possam estar assistindo e acompanhando. Não pôde vir presente, mas que possa estar aí acompanhando esse trabalho do secretário aí na frente da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do nosso município. Parabéns e muito obrigado. Desmanche do dispositivo. A Conferência Municipal de Cultura é um espaço democrático de participação social criado para promover o diálogo entre o poder público e a sociedade civil, especialmente os fazedores de cultura de nosso município. Este momento tem como objetivo ouvir a comunidade cultural, identificar os desafios, apontar as prioridades e construir, de forma coletiva, propostas que contribuam para o fortalecimento das políticas públicas de cultura de Ribeirão Vermelho. Neste momento, convidamos com prazer para nos orientar na implementação do Sistema Municipal de Cultura a Marina Luz Silva de Mello, que é formada em Administração Pública pela UFLA, pós-graduada em Educação Patrimonial, Escolas, Museus e Comunidades, agente territorial de cultura, conselheira de cultura da cidade de Lavras e presidente da Corporação Musical Euterpe Operária de Lavras. Boa noite, pessoal. Está funcionando, né? É um enorme prazer poder estar aqui, junto com o Ícaro, né, representando a Secretaria de Cultura e os demais, no auxílio para a construção do Sistema Municipal de Cultura, né, que é muito importante quando a gente pensa e fala em políticas públicas de cultura. Bom, assim como já foi mencionado, a conferência ela é importante porque ela é um espaço de diálogo entre a sociedade civil e o poder público. Aqui a gente vai conseguir debater metas, diretrizes, escutar de vocês, né, o que vocês pensam para a cultura, no caso do município de Ribeirão Vermelho, o que vocês esperam, que vocês acham que ainda é necessário ser construído no município de Ribeirão Vermelho. E a conferência ela é um dos componentes do Sistema Municipal de Cultura. Por isso que ela está acontecendo. Aqui a gente vai trabalhar para poder futuramente construir um sistema forte, um sistema consolidado de cultura. E a conferência ela é o norte para a construção desse sistema. Então, vou explicar para vocês um pouco o que é o sistema, a importância dele, quais são os componentes que fazem parte desse sistema. Bom, a Conferência de Cultura, como já foi mencionado, ela é esse espaço que a gente está tendo aqui, de diálogo, né, de conversa mesmo, sobre as demandas que vocês têm aqui dentro da cultura, sobre propor novas diretrizes para a cultura em Ribeirão Vermelho. E ela é um espaço de participação social, né, uma democracia. Aqui não tem essa hierarquia, é diálogo entre vocês e o poder público. Pode passar, por gentileza. Bom, o sistema, ele funciona como uma engrenagem, né? Nós, da cultura, costumamos exemplificar que o Sistema Municipal de Cultura é como se fosse um enorme guarda-chuva. E cada uma das pontas desse guarda-chuva tem alguns componentes que são fundamentais para que o sistema todo possa funcionar. Não existe uma linha tênue entre prioridade, precisa ter esse componente, precisa ter esse componente. Mas o que nós costumamos dizer é que é necessário ter 3 instrumentos para que, de fato, a política pública dentro do município possa ser consolidada, que a gente chama de CPF da cultura, que é o Conselho Municipal da Política Cultural, o Plano Municipal da Cultura e o Fundo Municipal, né? O Conselho, vou explicar para vocês o que é, mas ele é uma instância colegiada, onde a participação da sociedade civil é muito importante na fiscalização, nas propostas mesmo de políticas públicas. A gente tem o plano, né? Tudo a gente precisa de um planejamento. Então, o plano é onde a gente vai propor metas a longo prazo para a cultura. E o fundo, assim como o prefeito falou,
é onde a gente vai destinar recursos, né? Porque para tudo a gente precisa de recurso orçamentário. Mas, além desses 3 componentes, nós temos outros também que são muito importantes para o funcionamento desse sistema, né? Pode passar. Então, aqui tem esses 8 componentes, se eu não me engano. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é cada um, tá? A conferência é o que está acontecendo aqui. A gente tem, pode passar, por gentileza, o órgão gestor da cultura, que no caso é a Secretaria, aqui é Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, né? Que é pode ser tanto uma secretaria quanto um departamento, mas é um órgão público que vai gerir ali a política pública do município. A gente tem o conselho, né? O que a gente espera também dessa conferência é que a gente possa sair daqui com representantes de cada um dos segmentos culturais que tem no município para compor esse conselho. O conselho, gente, ele é muito importante. Ele não é um órgão da prefeitura ou da secretaria, mas ele é uma instância colegiada, ou seja, é onde a sociedade civil tem um poder muito grande, tanto para poder propor políticas públicas, quanto para fiscalizar a Secretaria de Cultura, a Prefeitura, em termos da execução das políticas no município. Então, o Conselho ele serve para elaborar e propor diretrizes, ter esse acompanhamento, essa fiscalização. Tem a participação social, que é muito importante, mais 50% dos participantes do Conselho são da sociedade civil, justamente para a gente poder conseguir enxergar, né, cada um dos representantes que estão ali defendendo o seu segmento cultural, aqui no caso de Ribeirão, seja através da música, que eu sei que tem uma banda de música aqui, a Lira Joaquim, né? A gente sabe que as escolas de samba também, ou de diversos segmentos, música, dança, audiovisual. Então, é cada um ali representando o seu segmento para propor em conjunto políticas públicas de cultura a longo prazo. Pode passar, por gentileza. Eu estou falando muito rápido, gente, que eu falo rápido pra caramba. Não. Tem o plano municipal, também, que é muito importante, porque sem planejamento a gente não consegue fazer nada. E o plano ele é muito importante para a gente conseguir pensar metas a longo prazo. Então, o que vocês esperam? Né? O que vocês precisam? O que é necessário para a cultura em Ribeirão Vermelho? São mais equipamentos de cultura? Talvez, eventos, né? O que precisa de estruturar? Então, nesse plano, a gente vai construir tudo aquilo, toda a demanda, né? A gente vai primeiro enxergar quais são os gargalos que existem aqui, para a gente construir projetos, sempre pensando a longo prazo, tá? Todas as metas no plano, elas têm que ser mensuradas. Então, geralmente, a gente coloca a construção de um espaço, um equipamento que dê para uma escola de samba ensaiar até 3 anos para construir esse espaço. Então, as metas do plano, elas são muito importantes ser mensuradas para que, de fato, a gente possa cobrar o poder público da execução de tudo que está colocado no plano. Pode ir. Tem um sistema de financiamento da cultura, que é o Fundo Municipal de Cultura, que, assim como o prefeito falou, a gente precisa de orçamento. E quando a gente tem o Fundo Municipal de Cultura, é muito mais fácil da gente fazer com que os recursos que sejam destinados para a pasta da cultura sejam mais democráticos na hora de distribuir. Por exemplo, a gente tem várias leis de incentivo à cultura, como a PNAB, agora a gente vai ter o ciclo 2. Então, quando a gente tem o Fundo Municipal de Cultura, fica mais fácil a gente destinar os recursos para todo mundo. Né? E além da Rouanet, e além da Aldir Blanc, a gente também tem a Lei da Cultura Viva, né? São os pontos de cultura, emendas impositivas. Então, vários recursos que chegam para a cultura, quando eles estão dentro do fundo, a gente consegue criar projetos e distribuir de forma democrática esses recursos. Tem o sistema de informações e indicadores culturais, que, na minha opinião, é um dos mais importantes, porque a gente fala muito sobre formular políticas públicas, mas como é que a gente formula se a gente não tem as informações? Então, essas informações, é muito importante estarem agrupadas em um só local. Então, a gente fala de sistemas de informações, a gente pensa sempre em um cadastro, em mapeamento. Hoje, o governo federal ele disponibiliza um site, né, onde a gente consegue construir um mapa da cultura. Não sei se vocês já tiveram acesso ao mapa da cultura. Lavras agora vai implementar. A gente tem como referência o mapa de Ceará.
Esse mapa da cultura, ele é um site, né? E dentro desse site a gente coloca o mapa do município, né, do estado, e lá a gente consegue colocar cada um dos artistas, dos trabalhadores que tem dentro do município, né, nesse caso. Então, por exemplo, se eu trabalho com música, eu faço o meu cadastro e coloco lá, ó, sou musicista. Então, se talvez estiver procurando algum músico para tocar em algum evento, é muito mais fácil eu ir até esse mapa da cultura e ver quem são os músicos de Ribeirão Vermelho. Da mesma forma, a gente consegue também colocar os equipamentos, né? Por exemplo, a gente estou chegando de fora, quero conhecer mais sobre a cultura de Ribeirão Vermelho, é muito mais prático se eu entrar nesse mapa e analisar o que tem, né, de cultura, o que tem de evento, o que tem de equipamento, quais são os artistas que tem em Ribeirão Vermelho. E o bom é que esse site, né, o governo federal disponibiliza de maneira gratuita. Então, cabe à Secretaria de Cultura, junto com o Conselho, de talvez contratar alguma empresa júnior da área da tecnologia, só para poder fazer o layout ali, né? De acordo com a cultura mesmo, assim, em termos. Eu não sei muito das informações assim tecnológicas, mas eu sei que dá para vocês modificarem da maneira que vocês quiserem, né? Tem os programas de formação e capacitação, que é muito importante também. Por quê? Principalmente para os conselheiros. A gente sabe que quando a gente vai fazer parte de um conselho, cada um está representando um segmento da cultura. Então, às vezes, cada um tende ali a defender só o seu. Só que é importante a gente ter em mente que a gente está construindo juntos um projeto, uma política pública. Então, sou eu aqui representando a música, mas representando a música sertaneja, um MPB, ou vários outros estilos musicais em relação à música. E é muito importante a gente ter essa capacitação dentro do conselho, ter a capacitação também para as pessoas que compõem, né, os funcionários da Secretaria de Cultura, para poder oferecendo, né, cursos, oficinas, eventos, para poder fortalecer ainda mais a cultura municipal. Pode passar, por gentileza. Tem o Sistema Municipal Setorial de Cultura, que é um pouco parecido assim com o Conselho, porque ele funciona dentro do sistema, né, municipal de cultura, só que ele é voltado para segmentos específicos, né? Então, são projetos específicos para música, projetos específicos para patrimônio cultural, para cultura popular. E ele tem como finalidade também fortalecer cada um dos setores de cultura. Pode passar, por gentileza. E assim como já foi mencionado, e ressalto muito que a importância de um sistema consolidado é para que a gente possa pensar em políticas públicas a longo prazo, porque em muitos municípios acontece de a gente ter planos de governo, né? Então, um governo sai, uma gestão sai, aquele projeto acaba, aquilo que estava dando certo não tem mais continuação. Então, o sistema ele vem justamente para fortalecer, para que as políticas públicas, de fato, sejam fortalecidas, de fato, sejam consolidadas dentro do município, independente de gestão, tá? E é isso. E aí o que a gente iria propor agora para vocês era separar cada um dos representantes que estão aqui presentes, né, do segmento da cultura, da música, da dança, do teatro, para poder ouvir vocês, né, para vocês apresentarem o trabalho de vocês, falarem o que vocês esperam para a cultura de Ribeirão Vermelho. Só que eu acho que talvez seria melhor se a gente fizesse essa roda de conversa entre todo mundo, né, não precisa separar. Então, eu sugiro que a gente possa, se vocês acharem melhor, não sei se tem algum espaço, para a gente sentar em círculo, ou cada um fala. Pode ser? Alguém que é tímido, gente? Que geralmente não quer falar. É muito importante esse momento, tá? Aí vai passando, né? Bom, eu sou de Lavras. Eu não conheço muita coisa de Ribeirão Vermelho, vinha muito para cá quando era criança, mas quando eu estava conversando com o Ícaro, assim, o que eu sei, que eu conheço, é que em Ribeirão Vermelho o carnaval está se tornando referência, né? Então eu fiquei muito curiosa para poder conhecer um pouco da história das escolas de samba, porque eu sei que geralmente as escolas de samba perpetuam aí durante anos, né? Como é que tem algum representante aqui de escola de samba? Ah, é só uma? Bloco de carnaval? Se puder contar para a gente como é que surgiu, como é que funciona. Esse aqui é o pessoal do bloco. É do bloco. Qual é o nome do bloco? Você que apresenta o bloco.
Eu faço a pergunta, você responde, para ficar mais fácil. Qual que é o nome do bloco? Bloco Bafafá. Ó, bloco do Fafá? Bafafá. Tem um papel caneta para ir anotando aí? Tem. E quando que surgiu o bloco? 2016. 2016 Isso. tem mais ou menos recente, assim, né? Como é que funciona assim? Vocês fazem ensaios constantemente? Então, a gente começa, primeiramente, boa noite a todos. A gente começa o trabalho 2 meses antes do carnaval, né? Fazendo a escolinha, né? Captando novos talentos, né? Então, a gente tem integrantes de 8 até 70 anos, mais ou menos. Aí a gente vem fazendo a escolinha e vem garimpando os talentos para introduzir na bateria. E como é que funciona assim captação de recursos para? Porque precisa, né? Vocês têm sede ou vocês, sei lá, alugam algum espaço para poder ensaiar? Como é que A gente funciona tem isso? uma sede própria. É? Aí a gente faz bingo, faz alguns eventos para poder estar arrecadando os recursos. Legal. Fizemos recentemente uma corrida. Deu 110 corredores. Tem o Arraiá também. E vocês têm CNPJ, assim, Constituição Jurídica? Está em andamento. Ah, entendi. Isso é muito importante também para capacitação de recursos, né? Muito importante, muito legal, inclusive. Outra pessoa aí de outro segmento? Ah, Folia de Reis, que é muito importante também, né? Cadê o microfone? Tá ali. Coisa porque eu ajudei. Boa noite, eu sou Maria José de Miranda, sou representante da Folia de Reis Sagrada Família. Nós somos novos em Ribeirão Vermelho, mas graças a Deus está dando tudo certo. A prefeitura tem nos ajudado a gente, sabe? E a gente ocupa muito a Capela Nossa Senhora do Rosário, porque a gente não tem sede. Mas, graças a Deus, lá também pertence a folia agora. E está dando tudo certo. A gente adora o que eu gosto. Eu ajudei a fundar, sou suplente fiscal. Eu e minha filha Débora fundamos essa folia, junto com que é o presidente Tal Juninho, que não pôde estar aqui, estou representando. Mas não tem que queixar, que a prefeitura ajuda muito. E nós também somos muito unidos, que precisa, a gente ajuda, sabe? Não tem que falar que não está tudo ok, que está tudo ótimo, a prefeitura nos ajuda muito. O Icre, aí, de secretário de Saúde, da Agricultura, da Cultura, ajuda muita gente. Então, não tem que queixar, não, viu? Está ótima a nossa folia, graças a Deus. Viu? Isso é ótimo, com certeza. Quanto tempo que vocês fundaram, quando essa folia? A folia, nós não sei quantos anos tem, não, sabe? Mas é novata. Entendi. 2016, isso mesmo, aí está por dentro, 2016. E vocês têm mapeado, assim, quantos grupos de Folia de Reis que tem aqui? 2? Ah, entendi. A João Batista Tobias e a Sagrada Família. Né? Uhum. Entendi. Desculpa algum erro, tá? Nada, que é isso. Gente, é um diálogo, um Viu? espaço que a gente vai construir aqui, tá? Mas Todo mundo... o Ícaro ajuda muita gente, né, Ícaro? Isso é Sempre ótimo. estamos correndo atrás dele, o prefeito, os vereadores, todos nos ajudam. A Câmara, viu? Não tem que queixar, não. Claro. São Obrigada nota pela 10. participação. Todos. O moço lá também de... Boa noite a todos. Meu nome é Alessandro Alonso. Desculpe ter chegado atrasado, que eu estava trabalhando, né? Não peguei o começo. A minha parte de ajudar a cultura de Ribeirão é preservar a história de Ribeirão Vermelho, né? Através de fotos, de resgatar a memória de Ribeirão, principalmente a memória ferroviária. E minha parte mais, assim, é da parte literária, tá? Tive um projeto aprovado na Paulo Gustavo, né, na LPG, que foi um livreto voltado para a cultura ferroviária. E tenho 2 livros para serem lançados aqui em Ribeirão, voltado também para a memória ferroviária. Então, essa é a minha contribuição, né? Já tem mais ou menos 30 anos que eu estou contribuindo na história e resgatando essa parte da memória ferroviária de Ribeirão. O que é muito importante, né? Eu acho assim, o fundamental é ter pesquisa, a gente conseguir registrar, né? Ter esse registro histórico desses patrimônios. É muito importante a gente ter livros das pessoas contando as histórias, né? A gente consegue assim, resgatar de fato a história mesmo desse patrimônio.
Tem mais alguém de alguma outra área? Boa noite a todos, todas. Meu nome é Marco Polo. Eu também tenho trabalhado mais em Ribeirão na questão de registrar a cultura, né? A nossa cultura de Ribeirão. Ribeirão tem aí, como todo mundo sabe, o carro-chefe, digamos assim, a cultura ferroviária, né? Mas Ribeirão, a cultura de Ribeirão é muito mais rica que isso. Não que a cultura ferroviária não seja importante. Como eu disse, é o carro-chefe. Mas nós temos aí as folias de reis, o carnaval e até outros aspectos da cultura mesmo que estão assim quase sendo perdidos. Até no último final de semana, nós fizemos aí uma exposição de fotografias que apareceram ali relatos sobre a cultura de Ribeirão que a gente não estava esperando, que muito pouca gente sabia, para dizer quase ninguém. A gente achava que era uma coisa e era outra coisa muito diferente. Essa questão aí, um quilombo em Ribeirão. Isso para mim foi completamente assim inusitado ali, e a gente requer aí até fazer mais esse levantamento sobre isso, né? Temos aí a cultura indígena também, que ali no Cacho de Ouro, né? E são aspectos assim da cultura de Ribeirão que precisam ter assim, um olhar mais apurado, assim, uma abordagem mais detalhada, né? Para a gente poder resgatar essa cultura, registrar essas culturas. Porque, igual o exemplo aqui das folias de reis, a gente tem atividade agora, a, a Sagrada Família e a João Batista Tobias, né? Mas a gente já teve aí várias folias de reis. E é uma tradição centenária no município. Antes mesmo de Ribeirão ser município, já haviam as folias de reis no município. E eu venho trabalhando mais aí nessa questão dessas pesquisas mesmo, de resgatar esse patrimônio imaterial, né? E também aí a questão do patrimônio material. Ribeirão, nós temos ali a rotunda que está sendo reformada, né? Importantíssima, como eu já disse, mas nós temos outros aspectos aí também em Ribeirão. Por exemplo, a Casa do Agente. Nós estamos em 2026. A Casa do Agente foi inaugurada em 1926, fazendo 100 anos esse ano. E está ali praticamente assim, se vocês me permitem a crítica, tá abandonada. Se não tiver uma intervenção rápida ali, ela vai, infelizmente, para o mesmo caminho da rotunda. E na Casa do Agente, o que poderia ser feito ali? Talvez assim um projeto bem mais modesto assim em termos financeiros, que a rotunda ser transformada numa casa de cultura. É um prédio centenário que vai servir aí toda a comunidade em vários aspectos, né? No próprio registro das folias de reis, o registro ferroviário, muita coisa que dá para fazer ali com pouco investimento, mas assim com um projeto mais elaborado. No caso aí entra a conferência, né, que vai ser discutida isso, aí também o conselho, a importância do conselho, né, ser ouvido todas as vozes, e eu acho que é isso, a importância também da comunidade participar. Não interessa se a pessoa é um doutor ou é uma pessoa simples da comunidade. Todo mundo acho que tem que ter voz, tem que ser ouvido. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Ter um olhar mais assim apurado. Não só para fomentar, no caso assim vamos supor, o carnaval,
mas também esse registro. E como que a prefeitura também, né, na parte da cultura, pode fomentar esse registro, né, com publicações, igual a que a gente teve aí da Lei Paulo Gustavo. Eu também tive aí o registro sobre os expedicionários de Ribeirão, né, que é outra parte da cultura também, uma cultura muito rica de Ribeirão, que estava praticamente esquecida. O Alessandro até me ajudou com as fotografias dos expedicionários, que a partir daí eu consegui fazer um levantamento a partir do que eu já sabia, né? E sempre que a gente vai pesquisando nessa área aí, aparece registros assim, para que a gente veja o quanto é rica a cultura de Ribeirão. E a minha contribuição seria mais essa parte aí do registro mesmo. E que tem muita coisa para fazer, muita coisa para trabalhar com toda a comunidade, né? Até mesmo de Lavras, ali no Museu Bim Moreira, tem muitas peças que foram encontradas em Ribeirão, né? Lá no sítio arqueológico ali do Castro de Ouro, né? Aí seriam mais artefatos indígenas, né? Tem urnas funerárias, até mesmo os estudos que estão sendo feitos ainda não fecharam com exatidão quem eram os povos indígenas que estavam aí na margem do Rio Grande, né? Tem lá o Castro de Ouro, que é o município de Ribeirão, e outros vários sítios arqueológicos aí também. E a questão desse quilombo aí, que é até uma área aí que eu quero tentar pesquisar, porque a partir desse levantamento, isso pode mudar muita coisa na história de Ribeirão. Porque nós temos aí também um registro ali do engenho, que é onde a escola Manuel Pereira Ramalho, ali era um engenho. E para onde foram os escravos ali que trabalharam nesse engenho? São aí traços da cultura de Ribeirão que a gente precisa resgatar, né? Precisa registrar com exatidão, para poder a gente ver a riqueza da nossa cultura e o tanto que Ribeirão pode contribuir, não só na cultura, da nossa cultura aqui da cidade, como também na cultura da região, né? Então acho que era isso. Tomara que eu não tenha falado demais, mas é muita coisa que a gente vê, muita possibilidade, muita área que a gente pode trabalhar. Pode e deve trabalhar, né? Por isso que é importante o conselho, sabe? Sim. Porque é no conselho que vocês vão ter esse poder, porque o conselho também pode ser deliberativo. Sim. Então, é dentro do conselho que vocês vão poder pensar, por exemplo, o que vão fazer com a casa que você havia mencionado. Qual que é o nome mesmo? A Casa do Casa Agente. Agente. Pode... Queria só salientar a questão do nosso patrimônio, que o Ícaro é testemunha disso. A gente, em 5 anos, a gente investiu só na rotunda de recurso próprio, cerca de 2 milhões, né? Mas quanto que nós gastou com o projeto, Ícaro? 130. A gente acredita que gastou 2,5 milhões no nosso patrimônio, estação, né? Porque quando a gente assumiu, do mesmo jeito que ele falou, a casa do agente hoje se encontra abandonada mesmo, entendeu? Mas estava todos os prédios históricos abandonados. Ainda existe abandonado o galpão lá das oficinas, existe as 2 casinhas com, acho que era o telégrafo, vocês me corrigem aí, o Alessandro, o restaurante, conserva, eles ainda estão para reformar. Então, assim, é importante o conselho por isso, que eles vão estar por dentro realmente do que a gente vem fazendo, né? Os recursos que a gente está investindo, porque Ribeirão é uma cidade de 4.300 habitantes, com orçamento de 28 milhões, foi ano passado, esse ano foi quanto, Ronaldo e Jorge, aí, vereador? Foi 34 milhões, orçamento nosso? Então, assim, a gente investiu pesado, entendeu? Nessa questão, mas infelizmente a gente não consegue fabricar dinheiro, né? A gente não tem
como que se diz, a varinha de condão faz assim e parece um monte de dinheiro. E a gente tem que ter muita responsabilidade com as contas públicas, porque todos que trabalham no prefeitura depende do salário, o hospital depende da gente, tudo depende da gente. Eu sou muito austero, tem hora. Até o pessoal até me critica. Te dar um exemplo. A prefeitura é histórica. Hoje também o pessoal me critica o prefeito. A prefeitura que você atende está feia, você não pintou ela. É porque não teve condição, entendeu? Exemplo, eu só fui ter um carro novo para viajar, o gabinete, depois de 3 anos e meio de mandato, assim que o governo do estado conseguiu um carro para a gente. Porque tinha outras prioridades, né? Tinha que comprar ambulância em vez de comprar carro. Então, assim, a gente entende, e eu também sou da mesma coisa dele, a casa da gente hoje se encontra abandonado, mas porque a gente não teve como se diz, recurso, né? Porque a gente tinha que escolher. Ou dedicava tudo na rotunda, que no momento, se alguém quiser discordar, eu respeito, é o nosso maior patrimônio histórico, é a rotunda, que é o símbolo de Ribeirão Vermelho, ou a gente fazia os pequenininhos e deixava a rotunda. No começo a gente tinha uma ideia, foi até um vereador, não me lembro quem, falou, prefeito, arruma aqueles prédios pequenininhos que já vai dando uma cara. Eu falei, não, gente, a gente tem que começar no maior, entendeu? Porque de lá a gente vai captar dinheiro. Então a gente investiu 2 milhões lá, com a graça de Deus, como se diz, com a luta do povo de Ribeirão de nos deixar estar no poder, juntamente com o Ícaro, com todos que fazem cultura, a gente conseguiu, através do Ministério Público, uma compensação de 3 milhões que a gente lutou, a gente teve que conseguir uma associação também, Nico. A gente custou uma associação para estar apta a receber esse dinheiro para fazer a segunda etapa agora, que é mais 3 milhões de investimento. A gente acredita que vai gastar mais uns 3 milhões para terminar tudo, desde a casa da gente, tudo. Então, a gente trabalha para resolver tudo, mas, infelizmente, eu acredito que até no final do meu mandato ainda vai ter alguns prédios históricos abandonados, porque a gente não vai ter condição de resolver. Eu assumo a crítica, a gente sabe que tem, mas a única coisa que a gente pode diminuir essa crítica, né, Ica? No final, a gente ter menos prédios abandonados, né? Porque resolver, acredito que pode até que conseguir resolver tudo, mas a gente não pode prometer, né? Mas a casa da gente está no nosso... A gente tem que terminar a estação primeiro, né? Terminou a estação, a casa da gente é a próxima reforma. E a gente pretende fazer lá uma área de cultura, um equipamento público que realmente atende, né, os anseios, né, da população, entendeu? Eu não tô achando ruim da crítica, não, tá? Eu sou aberto à crítica. Eu só estou explicando o porquê que não foi feito, né? Que tem várias coisas que tem que fazer na cidade que não foi feito ainda. Tratar 100% de esgoto, outras coisas que a gente quer fazer, a gente entende que tem que ter feito e ainda não conseguiu fazer, tá bom? Mas estou aberto às críticas e espero que forme um conselho para nos auxiliar como a gente vai gastar o dinheiro mesmo. Obrigado. Tá, só complementar o que ele está falando aqui, e parabenizar também a Prefeitura de Ribeirão Vermelho, porque não é fácil conseguir um projeto via plataforma semente, né? A gente precisa conhecer ali algum promotor para poder ajudar. A gente sabe, eu já trabalhei com eles, então eu sei que é difícil. Então, assim, foi uma conquista de fato para o município de Ribeirão Vermelho. Só que o que acontece? Por isso que eu volto a falar da importância do Conselho. A gente tem agora o 2º ciclo da Política Nacional de Blanc. E, geralmente, se eu não me engano, acho que são 4 editais. Um desses editais é o recurso destinado para subsídio de manutenções de espaços. Então, por que o conselho é importante? Porque dentro do conselho, as pessoas vão conseguir pensar o seguinte, não, então a gente pode destinar aqui 20 mil reais para poder fazer uma manutenção nesse espaço público, porque pode fazer isso através dessa lei de incentivo. O conselho é importante por isso, para, de fato, trabalhar junto, né, com a Secretaria de Cultura. Tem várias leis de incentivo hoje em dia, a gente precisa usufruir isso, porque a cultura é um direito nosso, né, um direito fundamental pela Constituição. Então, a gente tem direito à cultura, a gente tem direito a esses recursos que vêm para o município, e o Conselho atua justamente nisso, né, pensando como que a gente vai captar recursos para poder conseguir salvar esses prédios públicos, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa, confesso para vocês que sou um pouquinho crítica em relação ao Aldir Blanc dos editais de premiação. Eu sou parecerista em Lavras. Então, assim, eu prefiro ver ações de cultura sendo
acontecendo no município, sendo fundamentada, do que, claro, que é muito importante. A gente sabe que tem mestres de cultura que estão trabalhando aí há anos, né? Só que é muito importante a gente também pegar esse recurso e destinar para outras áreas que realmente importam. A gente pode fazer isso, né? Então a gente tem que aproveitar dessas leis de incentivo. Pode complementar. Talvez tenha me interpretado mal a questão das críticas. São críticas construtivas, eu não estou criticando assim. Mas então, o que acontece? A gente sabe da dificuldade, da complexidade, né? Não é da agora. Todo mundo sabe que não é da agora. A gente sabe que a política é a arte do possível, né? E a gente sabe que não é de agora que está necessitando essas intervenções, né? Mas, assim, a gente poderia ter um pouquinho, assim, eu não digo prioridades, eu digo, assim, igual a casa do agente. Ali, eu não sei, é uma construção padrão rotunda, digamos assim. Não caiu até hoje porque é uma construção sólida, né? E ali está, eu acredito que até mesmo assim, desculpa, até mesmo assim a prefeitura poderia, um projeto ali, fazer uma intervenção ali e fazer uma casa de cultura ali. Eu acho que não seria algo tão assim inexequível, vamos dizer assim. Mas também, igual eu já disse, a gente sabe da complexidade, né? Mas se quisesse ser feito, poderia ser feito. Porque um dia eu estava ali na rotunda, fiquei ali um tempinho, numa sexta-feira à tarde. E a gente vê a quantidade de movimento que tem ali de carros, né? Do pessoal que vem de Lavras, Perdões, transita ali. E a quantidade de gente que para ali na rotunda e vai de lá para cá sem saber do que se trata ali aquele patrimônio, né? Nem sabe o que está acontecendo ali, da reforma que está sendo feita ali, da importância daquilo ali. Se a gente tivesse ali a Casa do Agente, por exemplo, só citando, a Casa de Cultura aberta ali, o quanto que isso aí já não ia dar uma visibilidade maior para Ribeirão. Até aí mesmo com a possibilidade de captar, de fazer essa captação, de facilitar essa captação de recursos, né? Junto aí com patrocínios aí, como esse dinheiro que está vindo agora para a rotunda, né? Esses 3 milhões de reais. Eu acredito que seriam coisas assim que poderiam ser pensadas, né, dentro do conselho agora, com a população, ouvindo todo mundo. A questão dos patrimônios. A gente tem ali a subsistência, né? Quem chegou a conhecer ali dava para fazer como repetindo, não é da administração agora, há muito tempo já abandonado ali. É um espaço grande ali, daria para fazer um centro de eventos ali. Acabou que, eu acho que chegou até a cair uma parte ali, né? Lá na subsistência, onde é a garagem da prefeitura agora. Não, a cooperativa. Subsistência na época da ferrovia ainda. Aí é que negócio, vai deixando, aí acaba que fica mais caro para o município ter que reformar tudo do que preservar o que está ali, né? Sim. E agora, já estou falando demais também, a gente tem vários patrimônios aí em Ribeirão. A exemplo aqui na praça, a gente tem o Coreto ali, que já é mais que centenário. A gente tem aqui no próprio Brinde, que está aqui, a Capela de São Sebastião.
é outro patrimônio de Ribeirão que chegou a quase cair também, né? Ficou num estado, a Capela da Limeira. Mas ela chegou a quase a cair, né? Poderia ser outra. Então, mas igual eu tô. A nível municipal, né? Porque se a gente pega o livro do Márcio Salviano, a quantidade de patrimônio que Ribeirão já perdeu, né? Igual foi citado aí ali a estação radiotelegráfica, a conserva externa, são todos ali, a gente sabe, a gente entende a complexidade que é, mas é aquele negócio, se não tiver um start, às vezes até mesmo forçar um pouquinho a situação, a gente não sai da inércia, né? Exatamente. Por isso que é importante o conselho, por isso que é importante o plano. Dentro do plano, a gente vai Exatamente. pensar o quê? Vamos colocar todos os patrimônios de cultura que precisam de reforma, de restauração, coloca meta para a gente conseguir fazer essa restauração, reforma daqui a 5 anos. É Sim, importante a exatamente. participação da sociedade civil, o plano municipal de cultura, porque aí a gente começa a caminhar junto com esse órgão gestor, que é a Secretaria de Cultura, que é a Prefeitura, né? E o conselho, de novo, é importante para isso, né? É fiscalizar, também deliberar sobre, né? É importante, talvez, ter até um conselho deliberativo do patrimônio cultural, né? 2 conselhos, tanto deliberativo do patrimônio, que eu vejo que o patrimônio aqui é muito importante, quanto da política também, né? Só para externar também a questão do Marco, que indagou sobre sobre a reforma da casa da gente, da conserva externa. A gente vem já estudando isso há bastante tempo. Tá no nosso radar já estamos encaminhando, se Deus quiser também, para fazer esse projeto de restauração ali e depois a captação de recursos, né? A gente está há 2 anos investindo dentro da rotunda, o patrimônio, como o prefeito falou, que é ímpar aqui no nosso município. A gente já fez também, apoiou a reforma da Igreja Matriz, a estação ferroviária, a Capela de Santos Dias também, que é outra capela que é tombada pelo município também. A gente ajuda no que é necessário, lá na comunidade Santos Dias, também na Capela da Limeira. Então, a captação desse recurso, né, e como o prefeito falou, no início a gente focou na rotunda, com toda certeza, porque a gente não pegou ela, a casa da gente está até inteira para o jeito que a gente pegou a rotunda, né, com tesoura caindo, a gente teve que fazer contenções ali, e graças a Deus hoje ela não corre nenhum risco mais de queda, né? Então, acredito que também a reforma da rotunda veio também com medo do prefeito e com receio
da rotunda cair nas nossas mãos também, nem que seja nas nossas mãos, mas a importância dela para o cenário cultural do município, ela não podia nem estar do jeito que a gente pegou, né? Eu tenho um vídeo que se o pessoal pudesse ver, é uma fogueira lá segurando uma tesoura, completa mato, totalmente aquém do que está hoje, né? Mas, só para informar o Marco, a gente já tem planejamento, né, de fazer o projeto da casa da gente, da conserva, do restaurante, de todo o pátio ali, né? Aí, pós-projeto, a gente vai, se Deus quiser, a gente vai conseguir também, com a ajuda do prefeito, com o network que o prefeito tem dentro das assembleias aí, conseguir angariar recurso para a gente conseguir também reformar a casa da gente, que não é questão também de 50 mil reais, de 100 mil reais, é muito dinheiro que se gasta em uma reforma, por mais mínima que seja, né? Então, tudo é caro. Para a prefeitura, né, tudo é caro, né, prefeito? Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir a casa da gente e todos os prédios públicos ali que estão abandonados. É o que eu disse, senhor prefeito. Senão, eu não estou falando, não é uma crítica assim, são críticas construtivas. Eu estou querendo levantar o debate. Porque daria para fazer muita coisa em Ribeirão. Aí na questão do próprio, se fosse feito assim, talvez um projeto pequeno, traria muito turismo mesmo para Ribeirão. Isso é uma visão minha. A parte cultural em Ribeirão, eu acho que seria não vou dizer a saída, mas seria uma mola propulsora para Ribeirão. Não, eu digo para o desenvolvimento mesmo do município. Eu entendo, claro que a gente entende a complexidade aí do que é trabalhar com o público, com os bens públicos, né? A burocracia que se envolve, tudo que envolve. Mas é aquele negócio. E outra coisa também, sem a participação da comunidade, o poder público não faz nada. Porque às vezes aí só um exemplo, o gestor ele tem uma visão, eu não estou dizendo que está acontecendo isso, só um exemplo. O gestor tem uma visão de investir em uma coisa, mas não é isso que a sociedade está precisando. Ela precisa que seja investido em outra coisa. Vamos supor, a rotunda, se não tivesse feito o que foi feito lá, ela já tinha caído, isso é inegável. E eu tenho certeza que ali vai ficar... É um marco para Ribeirão, né? É um legado que a administração está deixando. E outra coisa também, que assim, só mais uma provocação que eu quero fazer, digamos assim. Vocês não me entendam, não são críticas vazias, só quero levantar o debate. Depois que a rotunda tiver, pelo menos ali essa segunda parte, qual que é o projeto ali para o entorno, para o que vai ser feito depois ali, até em volta da rotunda, porque praticamente ali não vai... Eu não sei como estão os projetos ali, né, ainda. Claro. O entorno da rotunda ali, né, que vai ser a terceira parte, né, Icaro? Inclusive, a gente contratando um engenheiro para fazer a terceira parte do projeto, o Felipe, né, que deve ficar aproximadamente 150 mil, só essa terceira parte de projeto. A ideia nossa é fazer uma área ali de caminhada, né, com grama. A gente vai fazer passei uma ideia, mais ou menos, fazer uma coisa redonda. A gente vai pegar um barco que tem ali, que provavelmente deve ser mais antigo do que a rotunda, né? Aquele barco que tem perto do Socurimba ali. A gente vai reformar esse barco, colocar no meio lá, a gente vai plantar grama ali, fazer áreas de sextravado para o pessoal caminhar, passando dentro do galpão lá das oficinas, em volta da rotunda. E a gente vai fazer uma rua ali
explica lá, Icaro, entre a linha e a rotunda, onde que era o restaurante, fazer ali. Provavelmente a gente vai reformar onde que é o restaurante ali, conceder para alguém, colocar um restaurante ali para receber os visitantes, fazer uma concessão. E é isso. Aí eu não vou detalhar, porque o arquiteto, lá, engenheiro nosso, que vai fazer, a gente só passou mais ou menos nossa ideia, né? A rotunda provavelmente vai ser usada para eventos, o pessoal a monta lá e depois desmonta. A gente não vai fazer intervenção nenhuma lá que muda a característica. Inclusive, uma coisa que eu exigi foi fazer as telhas idênticas, né, da rotunda. Ficou idêntica, são réplicas idênticas. As calhas são idênticas. Os tijolos que usaram da parede lá também, a gente usou tijolos antigos. Eu exigi isso, hein? Então, assim, é isso. Agora, a questão do manejo, como vai ficar ali, a gente está estudando ainda como vai fazer, se vai entregar para uma fundação, ou se o município não vai tocar, ou se a gente vai fazer eventos pontuais, alugar, entendeu? Isso aí a gente vai discutir junto com a comunidade. E eu acredito que o grande desafio nem é a reforma. A reforma a gente começou, a gente acredita que vai acabar. Não posso prometer porque é muito dinheiro, né, para uma cidade de 4.300 habitantes. Mas o grande desafio é fazer aquela área ser útil, né? Sair do sonho, né, e na realidade, porque a realidade é dura, né? Então, por isso que eu falo, quando a gente quer pôr um restaurante ali dentro, né, o Icaro, puxando o pessoal, os turistas para lá. E a gente pretende fazer leis juntamente na cultura, no turismo, para incentivar a indústria hoteleira a ter algo aqui. Porque a gente quer ter uma estrutura para o pessoal visitar tudo, mas tem que ter uma estrutura para o pessoal ficar. Em Ribeirão, graças a Deus, tudo que faz que dá certo. Você vê os blocos, é um sucesso, né? É uma coisa romântica, que traz o pessoal de fora. O nosso carnaval gastando pouco é uma coisa boa. As festas que a gente fez, como o Arraiá da Estação, vem muita gente, né, ligada à cultura. Então, nosso desafio é isso, fazer isso. E essa questão de reformar ou não os galpões, se tivesse o conselho, às vezes a gente tinha posto votação, pessoal, vamos reformar a rotunda, vamos reformar isso, eles tinham escolhido. Mas naquele momento, desculpa a população, aqueles discordam da gente, mas naquele momento a gente pegou todo o nosso trabalho, todo o nosso dinheiro que nós tínhamos, recurso próprio, porque o empréstimo BDMG a gente paga R$30 mil mês dele, e mais cerca de 500 mil de recurso próprio da prefeitura, desembolsado dos cofres públicos, a gente investiu na rotunda, Marco Polo. E a casa da gente provavelmente deve ficar em cerca de 400 mil a reforma, né? A gente está julgando de 300 a 400 mil. E a gente pretende reformar a casa da gente, sim. E dar uma coisa útil para ela, ou fazer lá uma secretaria, ou fazer lá um museu, entendeu? Mas na hora que vocês verem o projeto que vai ficar rotunda, o entorno, aqueles outros prédios lá também que pode fazer museu lá também, fazer uma coisa para receber os visitantes lá, às vezes vocês mudam de ideia e queiram que faça isso lá também. Porque a gente tem ciência que a manutenção desse todo complexo vai ficar cara, entendeu? A gente tem ciência, tem que fazer algo de retorno para a gente dar, como que se diz, sustentabilidade para isso, né? Porque, infelizmente, como eu falo para todos, nós não tem máquina de fazer dinheiro, né? Se vai gastar com algo, tem que sair do orçamento. Se vai fazer festa cara, nós tem que tirar de algum lugar. Se vai reformar a rotunda, vai ficar caro, ou a casa da gente, outro patrimônio vai ficar caro. Mas volto a dizer, desde quando nós entrou, a gente teve intervenção na Igreja da Limeira, fizemos uma intervenção no Forro da Matriz, pintura da Matriz, reforma da rotunda, estação, pátio da estação, e entre outras coisas que a gente gastou para viabilizar a escritura, porque todo mundo fala que a rotunda não era nossa, você lembra? A ferrovia queria parar a obra nossa, a ferrovia pegava, montuava um monte de pedra em volta da rotunda, e o promotor uma vez cobrou falou, prefeito, tem que reformar a rotunda, falou, mas vocês não vão ajudar a gente em nada? Falei com o doutor Jarbas, na época era procurador. A ferrovia faz o que quer lá, agora a gente faz a fogueira, vocês acham ruim. Tudo bem, tem que achar, tem que vigiar. Aí o doutor Jarbas falou, não vou te ajudar vocês. Aí orientou a gente. E a gente ficou quase 3 anos tentando captar o dinheiro, né? Na plataforma Sementes. Aí na última hora, a prefeitura não pode captar mais, arruma uma associação, prefeito. Aí a gente ficou mais 1 ano por uma associação. Mas graças a Deus, a obra agora saiu a primeira etapa, e a Associação Arquitetas
feminino, Arquitetas Sem Fronteira, vai começar a segunda etapa, né? E agora, já começou hoje, né? Já tinha um rapaz lá limpando lá hoje, né? E agora o grande desafio, Marco Polo, é a gente conseguir mais uns 3, 4 milhões para fazer o entorno. E a gente vai precisar do conselho, precisar das articulações do conselho, atrás de pessoas, de empresas, de Ministério Público, de Estado, de União, para a gente conseguir fazer essa outra parte. Mas a gente vai conseguir, entendeu? E parabenizo o entusiasmo do senhor, né? Então, eu não critico, porque se todo mundo cobrasse que o senhor fizesse o que o senhor está fazendo, essas cobranças chegariam até os órgãos superiores, né? União, governo do Estado, para nos ajudar. Tá? Eu não estou achando ruim, não. Eu até agradeço o senhor me cobrar aqui para a gente ter a chance de explicar o que a gente está fazendo. A gente está fazendo o que pode, não está fazendo, como se diz, não está resolvendo tudo, mas a gente está fazendo algo, está se mexendo, né? Obrigado, tá? Só acho que nem réplica, nem tréplica mais, já é. Mas eu acho que assim, igual o senhor falou, 3 milhões, né? O senhor disse 400 mil na casa do agente. Não, assim, só assim por alto. 400 mil reais para, vamos supor, que ficasse só nisso a reforma da casa do agente. 400 mil reais não seria... 400 milhões aí já é demais, já estou... 400 mil reais ali seriam 2 espinhas. Não, eu estou dizendo assim, é só uma comparação. Para captar, é igual eu já disse, não eu sei, não é diferente. Eu sei diferente, mas assim, é um recurso. Eu não estou colocando, eu só estou fazendo uma analogia de valores para essa captação. 400 mil reais para investir ali, eu estou falando aí, se conseguisse fazer a casa de cultura ali na casa do agente, um projeto que o conselho poderia votar, né? 400 mil reais, isso aí traria assim um investimento traria recursos para Ribeirão demais. Eu não sei se a prefeitura tem a secretaria tem alguma parceria com as cidades do entorno aí no caso do turismo, porque aí já é outra área que o conselho pode deliberar também, né? Porque Ribeirão não seria aí uma cidade indutora de turismo, né? Seria aí mais uma cidade receptora do turismo, né? Aí isso aí teria que ser feito um estudo aí para ver como que Ribeirão poderia fazer uma parceria aí com Lavras, com Perdões, porque não, eu digo, deixa eu só terminar. Vamos supor, Ribeirão, a gente, infelizmente, é uma realidade, a gente não tem uma rede hoteleira que consiga receber o turista aqui em Ribeirão. Ribeirão, isso aí eu estou falando assim, só uma possibilidade de planejamento. Ribeirão precisaria fazer uma parceria com Lavras ou com Perdões, ou mesmo alguma outra cidade da IGR, que poderia, na Casa de Cultura, voltar para Lavras. Aí já é muita coisa para pensar, aí já é nem no médio, nem no longo prazo, né? Não, mas muito obrigada pelas suas informações. O Breno também quer fazer um comentário aqui. Meu nome é Breno, se caso vocês não me conheçam aí. Eu trabalho no setor do audiovisual, né? E eu sou representante da parte do audiovisual aí. Eu faço alguns documentários, contando algumas histórias também de Ribeirão também, e de algumas tradições, culturas, enfim, contando coisas sobre Ribeirão.
São super louváveis os seus pontos aí, Marco. Mas eu queria colocar aqui que é o seguinte: a conferência também veio com um dos principais intuitos, você pode me corrigir se eu estiver errado, da gente formar esse conselho, né? E talvez são algumas discussões que a gente tem que ter depois que esse conselho estiver formado, porque senão acaba que a gente para nessas indagações, assim, nessas discussões aqui, a gente não consegue atingir o objetivo nosso maior aqui, que é formar o conselho hoje, para a gente conseguir também, aí sim, discutir sobre, não só sobre esses prédios, enfim, qualquer coisa que tem a ver com a ferrovia, mas também outros pontos também que tangem também a cultura do município, né? E aí, era só isso que eu queria colocar para a gente continuar também, né? E conseguir atingir o objetivo também da reunião. Deu para ver que Ribeirão Vermelho é muito rica também, né? Em diversos segmentos culturais, não só o patrimônio cultural, mas também como a música, né? As culturas tradicionais, como as folias de reis. Gostaria de saber se tem mais alguma pessoa aqui de outro segmento para poder falar. A senhora representa algum? Não? Não? Ah, desculpa. Ícaro, você acha melhor a gente fazer a eleição depois, né? Tá. Gente, foi um espaço muito ótimo, sabe? Esse diálogo é importante acontecer dentro do conselho, principalmente, né? A participação da sociedade civil é mais que importante quando a gente pensa em política pública de cultura. E eu espero, mesmo assim, no fundo do meu coração, que a gente possa construir, sabe? Mesmo que a passos de formiguinha, mas que a gente possa construir um conselho, que a gente possa fortalecer cada vez mais o Sistema Municipal de Cultura de Ribeirão Vermelho, porque dá para perceber que tem tudo para poder fortalecer ainda mais, sabe? E a cultura, gente, ela é transversal, né? Então, ela não caminha sozinha. A gente tem que pensar também a cultura e a economia, a cultura e a educação, o meio ambiente, e tudo isso dá para ser discutido, proposto, elaborado dentro do Conselho, né? Então, posteriormente, a gente vai fazer uma eleição, né? Chamar aquelas pessoas que representam cada uma dessas áreas da cultura para poder compor o Conselho. Tá bom? No mais, muito obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez por estar aqui presente, né, ajudando vocês no fortalecimento da cultura. Para mim é muito importante, eu gosto muito de trabalhar. Eu falo que eu não me considero uma artista, embora eu seja trompetista, mas eu prefiro muito mais trabalhar ali nos bastidores, na construção da política, junto com a secretaria, fazendo minutas de decretos, etc. Então, o que vocês puderem precisarem de ajuda, podem contar comigo, tá? Então, pessoal, a reunião saiu um pouco do planejamento, né? Não com as indagações, viu, Marcos? Mas com o planejamento que a gente tinha desde o início, que era já formar o Conselho de Cultura aqui no município hoje. Só que a gente não quer ter 3 pessoas do Bafafá, 2 pessoas da Folia de Reis Sagrada Família. A gente quer pegar um representante de cada instituição que represente cada uma manifestação, né? Que é o mais justo e do que, igual como a Marina falou, porque cada um vai olhar o seu lado. E tem que olhar o seu lado, sim, mas tem que olhar o lado olhar o todo também em conjunto, o coletivo, né? Então, queria agradecer a Marina, tá, em poder externar para a gente aqui sobre o Sistema Municipal de Cultura. Agradecer ao prefeito pela presença, os vereadores também, e todos que participaram aqui, os representantes do Bloco Bafafá, da Folia de Reis, Alessandro, Marco. E agradecer também a minha equipe lá da Secretaria de Cultura, Rian e Elias. E convido vocês também, a gente fez um humilde café ali embaixo, ali, se vocês sentirem à vontade, comer fazer um comes e bebes ali. Obrigado, tá?